Olá, meu nome é Silas Alves da Silva, sou aluno da Universidade Federal do Piauí, do curso de Sistemas de Informação, Polo Canto do Buriti, e essa é uma atividade da disciplina de estágio 2. Essa é uma palestra que vai ser falada sobre data mining ou mineração de dados no português, e vamos dar início a ela. Primeiro, vamos explicar o conceito de data mining. Consiste em um processo analítico projetado para explorar grandes quantidades de dados, tipicamente relacionados a negócios, mercados ou pesquisas científicas, na busca de padrões consistentes e relacionamento sistemático entre variáveis e então validá-los aplicando aos padrões detectados aos novos subconjuntos de dados. A premissa do data mining é uma argumentação ativa, ou seja, em vez do usuário definir o problema e selecionar os dados, as ferramentas do data mining vão fazer isso para ele, que elas vão pesquisar os dados de forma a descobrir anomalias e possíveis relacionamentos, identificando assim os problemas que não tinham sido identificados anteriormente. Podemos dizer que, em outras palavras, as ferramentas do data mining analisam os dados em geral, a fim de descobrir os problemas que estejam escondidos através dos relacionamentos. Ou seja, eles diagnosticam o comportamento dos negócios, requerendo assim uma mínima intervenção a partir do usuário. Desta forma, o usuário pode se dedicar em buscar apenas o conhecimento para resolver esses problemas que teriam sido descobertos pelo trabalho dos dados através do data mining. Vamos falar dos objetivos do data mining agora. Um dos principais propósitos da tecnologia está de servir como embasamento para o planejamento de ações estratégicas. Através da mineração dos dados, uma empresa pode, por exemplo, reconhecer padrões nas preferências de seu público-alvo e criar campanhas de marketing com base nos insights obtidos. Ou seja, os dados servirão como base para que a empresa possa crescer e aplicar melhor os seus recursos. O data mining também pode indicar correlação entre problemas distintos em uma linha de produção, possibilitando encontrar uma causa comum que seria impossível identificar sem algoritmos. Nesse exemplo, é uma situação em que o processo resulta em uma maior eficiência e redução de custos, tornando a empresa mais produtiva e competitiva. Vamos falar agora sobre a importância dessa tecnologia da mineração de dados. O data mining e outros processos de coleta e análise de dados dão recursos que ajudam a encarar o contexto do mercado atual. As empresas, então, através do data mining e de outros processos, mas principalmente do data mining que a gente vai falar aqui, elas conseguem melhorar o uso dos recursos. Com a mineração de dados, as decisões tomadas pelos gestores têm maior probabilidade de darem certo e os riscos são minimizados. Problemas são identificados com mais velocidade, o que aumenta o grau de satisfação dos clientes. Data mining resgata em organizações grandes o papel do dono atendendo no balcão e conhecendo sua clientela. Esses dados agora podem agregar valor às decisões da empresa, sugerir tendências, desvendar particularidades dela e de seu meio ambiente e permitir ações melhores informadas aos seus gestores. Por exemplo, quando antigamente o dono ele conhecia melhor os seus clientes através da relação pessoal. Hoje, o data mining consegue trazer um melhor relacionamento entre os donos de uma empresa e o seu cliente que às vezes está do outro lado da tela. Desta forma, através da mineração de dados, do tratamento de dados através do data mining, esse dono conhece melhor ainda os anseios do seu cliente e, assim, pode atender ainda mais a sua clientela e dar ainda mais importância ao seu negócio.
vamos falar das etapas do data mining. São elas: planejamento estratégico, seleção de dados, modelagem de dados, avaliação dos resultados, apresentação e ações. 1. Planejamento estratégico. A primeira etapa do data mining é o entendimento de qual será o objetivo do processo de mineração de dados e como ele está alinhado com os objetivos estratégicos da empresa. Quanto mais específico e detalhado o planejamento for, melhor. Você pode inserir metas e indicadores a serem melhorados com o processo, por exemplo. Então, no planejamento, você vai tentar definir quais são os objetivos ao serem alcançados através da mineração de dados e tentar ser bastante específico, tentar alinhar de melhor forma o uso da mineração de dados para atingir metas e atingir indicadores pré-estabelecidos. Esse exemplo que a gente usou aqui seria o processo. Seria, exemplificando, atingir metas para melhorar um processo de produção dentro de uma empresa. O segundo passo é o momento de pensar em quais dados, de quais fontes serão importantes para utilizar como insumos e obter os resultados esperados, segundo a definição do primeiro passo. Então, no primeiro passo, a gente definiu qual seria o objetivo, qual seria a meta alcançada. A gente conseguiu entender quais seriam os indicadores que a gente tem que atingir, por exemplo, no processo, como a gente falou. E o segundo passo, a gente vai definir que dados vamos utilizar para isso. A partir daí, os dados que importam para os objetivos serão selecionados, permitindo que se foque apenas nas informações realmente relevantes. Então, a gente aqui, a partir da seleção de dados, a gente já consegue fazer um melhoramento do público e da análise dos dados. Como assim? Temos que, a partir de um mundo grande de dados, definir quais dados são importantes. Se é qual o produto o cliente mais compra, se é qual site ele visita mais, se é qual produto dentro dos meus produtos que ele mais pesquisa. Dentre aí, os dados selecionados de acesso, ou de cliques, ou de outras coisas, eles serão usados de forma mais específica. A fase de seleção e limpeza desses dados é a mais demorada de todo o processo, mas garante um resultado confiável no final. Sendo assim, essa fase de seleção de dados é possivelmente uma das mais importantes. É o passo em que os dados brutos são pré-definidos e pré-selecionados para que a mineração de dados possa atingir de forma mais específica e objetiva o seu intuito final. Modelagem de dados, a terceira parte. Na terceira fase, são aplicadas técnicas de mineração de dados propriamente dita, a partir das quais os dados selecionados são processados por algoritmos para que sejam identificados padrões, correlações, problemas e etc. Existem várias técnicas que podem ser aplicadas. Aqui, a modelagem de dados ela vai tratar especificamente da parte mais técnica, da parte mais, podemos dizer assim, informática da mineração de dados. A terceira fase são onde são aplicadas as técnicas propriamente ditas da mineração de dados, que seriam as técnicas que vamos falar mais à frente, mas podem ser nas técnicas de classificação, de estatística, pode ser de relacionáveis de variáveis, de relação de variáveis. Então, a partir daqui, a gente vai ter o trabalho daquela pessoa que é mais o profissional de fato da mineração de dados, que seria o analista de dados ou engenheiro de dados. Depois da modelagem dos dados, a gente vai para a quarta parte, que seria a avaliação de resultados. Após feito o data mining dos dados selecionados, chegou a hora de avaliar os resultados, sempre considerando o contexto dos objetivos que foram traçados no início do processo. Então, naquele primeiro passo, a gente tratou as metas e os índices. Então, aqui no 4, a gente vai procurar avaliar
e tentar entender como foram alcançadas essas metas. O que os insights gerados a partir do data mining comunicam e como essas informações podem ser úteis segundo os interesses da empresa. Ou seja, como descobrir qual produto é mais pesquisado, qual o processo é mais rápido de ser feito. Várias empresas podem utilizar isso. Ou a gente vê um e-commerce, qual é o produto que é mais clicado, qual é o anúncio que é mais clicado. O que os insights gerados, quer dizer, as informações, os resultados desses insights, o que eles comunicam, o que eles nos dizem e como essas informações obtidas através desses insights podem ser usados para o crescimento da empresa, para os interesses comerciais, para os interesses futuros da empresa. E é o quinto passo, apresentação e ações. No caso dos profissionais especializados em ciências de dados, estatística e algoritmos, o trabalho termina com a apresentação dos insights mais importantes aos diretores da empresa. Já os diretores recebem a missão de pegar o que foi apresentado e transformar em ações de melhorias na organização. Essa apresentação e ações são parte dividida entre dois tipos de profissionais. O primeiro, o profissional especializado na área. Ele vai, de forma técnica, ele vai analisar os dados e de forma uma linguagem mais fácil entendimento, ele vai passar esses dados para os diretores de uma empresa, que, por exemplo, teria contratado esse serviço. Então, esse é o engenheiro de dados que vai fazer. Ele vai analisar os dados e vai passar as informações que são de interesse da empresa para que os diretores, e aí sim, essas pessoas que são de gestão, que são de direção, elas possam tomar uma melhor decisão com base nesses dados. Então, a apresentação e ações seria a parte final do processo em que os engenheiros de dados, os cientistas de dados, eles conseguem analisar esses dados e transformar esses dados em informação útil para a empresa. E a empresa, através de seus diretores, do CEO, dos gerentes, supervisores, vão transformar esses dados que foram obtidos em ações que visem melhorar a empresa, melhorar o negócio, investir melhor ou trabalhar num local melhor. São vários os métodos em que a mineração de dados ela pode ajudar. Agora vamos falar dos tipos de técnicas utilizadas. Lá no ponto 3 das 5 partes da mineração de dados, a gente falou da modelagem de dados e citamos as técnicas que podem ser usadas. Aqui vamos falar de algumas técnicas que seriam as mais usadas para a modelagem de dados, através da mineração de dados. O primeiro método usado que vamos falar é o método da classificação. O que a classificação faz? Ela associa ou classifica um item a uma ou várias classes categóricas pré-definidas. Ou seja, ela vai tentar classificar um item através de alguma classe que você já tenha pré-definido anteriormente. Uma técnica estatística apropriada para a classificação é a análise discriminante. Como seria a análise discriminante? Ela envolve a descrição gráfica ou algébrica das características diferenciais das observações de várias populações, além da classificação das observações em uma ou mais classes pré-determinadas. A ideia é derivar uma regra que possa ser usada para classificar de forma otimizada uma nova observação a uma classe já rotulada. Segundo Matar, a análise discriminante permite que dois ou mais grupos possam ser comparados com o objetivo de determinar se diferem-se uns dos outros e também a natureza da diferença, de forma que, com base em um conjunto de variáveis independentes, seja possível classificar indivíduos ou objetos em uma ou mais categorias mutuamente exclusivas. Ou seja, existia já um grupo, uma classe já rotulada, e através da análise discriminante a gente vai tentar desenvolver ou rotular mais uma classe a fim de otimizar o produto classificado. Ou seja, existem os cereais
E podem existir os cereais feitos com açúcar, ou sem açúcar, ou diet, ou light. Essa forma, a gente vai otimizar aquele produto a fim da sua análise. A gente vai classificar melhor esse produto, ou seja, através da mineração de dados, a gente vai conseguir obter um setor melhor para a gente trabalhar. Por exemplo, uma empresa quer vender cereais e ela pode focar melhor no cereal que é sem açúcar, se ela achar que esse é o mais vendido em tal lugar. Se, por exemplo, aqui em Canto do Buriti, o cereal é adoçado com sucralose for o mais vendido, uma empresa que quer entrar nesse mercado vai vender para cá mais desse tipo de produto, ou seja, uma classificação mais otimizada pode melhorar a venda dessa empresa e assim aumentar o lucro dessa empresa. Um outro método de modelagem de dados seria a análise dos modelos de relacionamento entre variáveis. Um modelo de relacionamento ele associa um item a uma ou mais variáveis de predição de valores reais, consideradas variáveis independentes ou exploratórias. Essas técnicas de estatísticas podem ser a regressão linear simples, a regressão linear múltipla e modelos lineares por transformação, que são utilizados para verificar o relacionamento funcional que, eventualmente, possa existir entre duas variáveis quantitativas, ou seja, constatar se há uma relação funcional entre x e y. Observe-se, conforme Gujarat, que o método dos mínimos quadrados ordinários atribuídos a Carl Friedrich Gauss tem propriedades estatísticas relevantes e apropriadas, que tornam tal procedimento um dos mais poderosos e populares métodos de análise de regressão. A análise de regressão seria você, com base em dados e variáveis que são independentes ou exploratórias, determinar uma sequência futura. Pode ser uma análise de predefinir, de conseguir analisar e dizer o que vai acontecer num futuro próximo. Por exemplo, o uso de um cartão com limite, a pessoa sempre paga, ela sempre paga a taxa dela de R$ 400, R$ 500 e nunca deve. Então, o banco consegue, através desse tipo de análise de dados, predefinir e definir que ele vai continuar pagando suas contas, mesmo se houver um aumento de limite. Então, dessa forma, quando o cliente pede o aumento do limite, este banco que fez através desses dados anteriores dele, conseguiu fazer essa análise e consegue conceder este aumento ou negar este aumento se os dados dele são negativos em relação às compras dele, em relação a como ele administra o seu cartão de crédito ou seu limite bancário. Uma outra técnica de modelagem de dados é a análise de agrupamento ou de clusters. Cluster, né, que seria o agrupamento. Essa classe associa um item a uma ou várias classes categóricas, ou cluster, em que as classes são determinadas pelos dados, diferente da classificação, em que as classes são pré-definidas. Ou seja, os dados vão definir que tipo de agrupamento essa variável pertence, esse item pertence. Os clusters são definidos por meio de agrupamentos de dados baseados em medidas de similaridade ou modelos probabilísticos. A análise de cluster é uma técnica que visa detectar a existência de diferentes grupos de um determinado conjunto de dados e, em caso de sua existência, determinar quais são eles. Nesse tipo de análise, segundo Pereira, o procedimento inicia com o cálculo das distâncias entre os objetos estudados dentro do espaço multiplano constituído por eixos de todas as medidas realizadas, sendo a seguir os objetos agrupados conforme a proximidade entre eles. Na sequência, efetuam-se os agrupamentos por proximidade geométrica, o que permite o reconhecimento dos passos de agrupamento para a correta identificação dos grupos dentro do universo dos objetos estudados. Ou seja, a análise de agrupamento de cluster ela vai separar os dados entre eles, pelos quais a gente consegue observar
pela distância deles entre si, quais pertencem a quais grupos. Então, ela é uma técnica que visa detectar a existência de diferentes grupos dentro de um mundo, de um meio, de um mundo de dados. Nesse tipo de análise, a gente pode entender que o próprio software ele vai detectar a distância entre os objetos estudados num plano. E aí ele vai definir os mais próximos e separar esses objetos próximos entre os grupos que serão definidos pelo próprio análise. Diferente da classificação que visa definir um grupo por uma classe pré-existente, na análise de agrupamento, os dados serão definidos por eles mesmos, conforme as suas semelhanças e conforme a sua proximidade no multiplano. Neste caso, os agrupamentos são feitos por proximidade geométrica, o que permite o reconhecimento dos passos de agrupamento para a correta indicação dos grupos dentro deste universo. Outra técnica de modelagem de dados são as regras de associação. Essas regras determinam relações entre os campos de um mesmo banco de dados. A ideia é a derivação das correlações multivariadas que permitem subsidiar as tomadas de decisões. A busca de associação entre variáveis é, frequentemente, um dos propósitos das pesquisas empíricas. As regras de associação têm como uma premissa básica encontrar elementos que implicam na presença de outros elementos em uma mesma transação, ou seja, encontrar relacionamentos ou padrões frequentes entre conjuntos de dados. O termo transação indica quais itens foram consultados em uma determinada operação de consulta. Ou seja, um exemplo muito comum é quando as pessoas vão no mercado, o cliente entra no mercado e ele vai fazer as compras dele e na cesta de compras dele ele sempre leva pão, leite e manteiga. E aí a gente vai ter como item X, que vai dar subsídio a essa regra de associação, o pão e leite. E toda vez que comprar pão e leite, ele pode comprar manteiga. Então essa é uma regra de associação. Por exemplo, outro exemplo, quando uma pessoa faz uma cirurgia, dá para associar a cirurgia a 1, o sexo da pessoa e 2, o tipo de cirurgia que ela fez. Se uma mulher sempre faz uma cirurgia plástica de implante ou de redução, ela pode, sempre que ela faz uma cirurgia, ela fazer outra, essas regras de associação, elas vão ser determinadas e vão ser analisadas para fim de comércio e melhorar o uso. Então, o comerciante vai botar lá o pão e o leite perto da manteiga e o cirurgião pode oferecer em conjunto a venda dessas cirurgias, sempre visando atender melhor o cliente, diminuir as despesas ou então maximizar o lucro dentro de um mesmo termo nessa situação. O cliente vai levar mais e vai ter menos dificuldade em encontrar os produtos que ele sempre leva. Existe também, dentre as técnicas da modelagem de dados, a análise de séries temporais. Ela determina características sequenciais, como os dados com dependência no seu tempo. Ou seja, ela vai analisar uma sequência, os dados que ocorrem dentro de um tempo. Seu objetivo é modelar o estado do processo, extraindo e registrando desvios e tendências no tempo, correlações entre dois instantes de tempo. Ou seja, as observações de interesse são obtidas em instantes sucessivos de tempo. Por exemplo, a cada hora ou a cada 24 horas, ou seja, essas anotações vão ser registradas por algum equipamento de forma contínua, como um traçado eletrocardiográfico. As séries são compostas por 4 padrões: tendências, variações cíclicas, variações sazonais e variações irregulares. Há vários modelos estatísticos que podem ser aplicados a essas situações, desde a regressão linear, simples e múltiplo, os lineares por transformações e regressões assintóticas, além de modelos com defasagem, como os autorregressivos e outros derivados destes daí. Uma interessante noção introdutória do estudo de séries temporais é desenvolvida por Moretti e Toloi. Então, a análise de séries temporais, ela vai analisar, por exemplo, em quanto tempo chove uma região, ou em quantas vezes esta pessoa ela
pretende ir ao mercado, ou quantas vezes esse CPF é passado numa compra, ou em quantos tempos, de 24 horas, quantas vezes uma pessoa foi a um determinado lugar, ou acessou uma determinada página, ou teve um determinado comportamento. Essas são as análises de séries temporais. Elas vão analisar uma, um objeto de pesquisa, uma, uma ocasião, uma ação, algo que acontece em um determinado medida de tempo que vai ser ciclicamente repetido e contado. Por exemplo, a gente vê por segundo lá, ou por milésimo de segundo, os traçados que são lá no eletrocardiograma. Ali são as análise temporal muito rápida e ela vai analisando esses, essas, esses movimentos, eles vão ser úteis para o médico para análise daquele paciente. Onde o data mining é aplicável? Aqui a gente vai para a parte mais objetiva desta palestra, que é entender quais são as aplicabilidades objetivas do data mining, quais são as áreas em que o data mining pode ser aplicado e que forma ele pode trazer. Gestão de empresas. O data mining pode ser utilizado na gestão das empresas hoje em dia. Na administração, há várias áreas em que a mineração de dados podem melhorar os resultados de uma organização. A tecnologia pode ser usada nas políticas de contratações, no marketing, nas vendas, relacionamento com clientes e diversas outras áreas. Por exemplo, na contratação, pode-se analisar as relações entre uma pessoa falar inglês e ela ter um curso, isso com o passado, as pessoas que tinham aquelas habilidades foram bem na empresa, isso pode ser analisado. No marketing, entender quais os produtos da empresa que melhor vendem, que tem aceitação, que tem menos reclamação, que tem mais cliques na web, que tem mais aceitação das suas propagandas. As vendas e o relacionamento com os clientes também. A gente pode entender qual cliente, como o cliente, com o passar do tempo, com as reações que os clientes têm aos atendimentos, como eles preferem ser tratados, como eles preferem ser atendidos, quais são as principais reclamações. Isso tudo visando, analisando esses dados, visa melhorar a gestão da empresa, o atendimento e assim visa também o crescimento da empresa. A mineração de dados também pode ser útil na segurança pública. Os órgãos de administração pública são responsáveis pela segurança da população, podem se beneficiar imensamente do data mining para suas ações ao combate, prevenções e prevenção ao crime mais eficientes. Ao analisar os dados sobre ocorrências, por exemplo, o local, a data, a hora em que ocorrem, é possível encontrar padrões e agir pontualmente para reduzir o número de eventos. A mineração de dados também pode ajudar a segurança privada, permitindo alocar os recursos de proteção de forma mais inteligente. Basicamente na segurança pública, se determinada área tem muito crime, porque ela não tem luz, ou porque ela não tem um patrulhamento, ou porque tem poucas pessoas, naquele lugar é um lugar mais ermo. As políticas de segurança pública elas podem entrar com uma providência aí, então melhorar a iluminação pública, armar, botar mais gente armada lá, segurança pública, colocar a polícia para fazer mais vistoria nesses locais, também entender quais lugares tem mais roubo, quais lugares tem mais assassinato, entender quais são as preocupações daquela área, se mais à noite, ou se mais de madrugada, ou se de manhã, ou se na volta do horário do almoço, quais são os horários em que ocorrem, se é mais no fim do ano, se é mais na época que não tem a pessoa em casa, se as pessoas que são invadidas, todas essas informações são úteis para a segurança pública, a fim de que essas questões sejam resolvidas. Por exemplo, esses dados só podem ser obtidos em geral com o BO. Ele tem essas informações. Então, quando a pessoa é assaltada, ela vai fazer um BO, ela vai botar lá onde foi, a data, o dia, se ela estava sozinha, se ela estava mexendo no celular, quais são as informações que isso pode trazer para uma prevenção no futuro não acontecer esses mesmos fatores. E na segurança privada, que a gente também pode falar, alocar os recursos de forma mais inteligente. Se você na sua casa entende que as pessoas podem entrar pela janela,
e outras casas já entraram, você vai e bota uma grade. Isso tudo é parte da mineração de dados. Então, é uma tecnologia muito útil para a segurança pública e também para a segurança privada. Na saúde, há várias áreas específicas em que a mineração pode ser usada. Por exemplo, encontrando padrões de correlação entre sintomas, doenças e características de pacientes. Se determinado paciente sente dor no peito, ou sente falta de ar, ou se ele tem febre, então esses sintomas relacionados eles podem indicar uma determinada doença. Esses dados permitem aos pesquisadores levantarem hipóteses para seus estudos. Além da pesquisa científica de dados, pode ajudar hospitais a adaptar a estrutura de acordo com as necessidades de cada temporada. Então, se no final do ano tem mais gripe, no final do ano o hospital vai comprar mais remédio para gripe ou vai ter mais atendimento específico para isso. Se no inverno esse é o maior problema, se no verão é mais a insolação, é falta de ar, ou é um cansaço, ou vai desenvolver outras áreas. Então essas informações, esses dados trabalhados podem ser úteis e serão úteis para um hospital ou para a área da saúde. Então a gente vai entender que uma pessoa, por exemplo, na situação do Covid, se a pessoa sente falta de ar, esse é um dos indicativos de que ela está com Covid, que ela tem que procurar um atendimento, ela deve procurar fazer o teste. Então, esses são um dos recursos que a medicina, que a área da saúde, pode ter com a mineração de dados. A gente vai entender que as pessoas que têm febre, coriza, vão estar gripados, e por assim sucessivamente. A gente entende, através da mineração de dados, através de várias pessoas que já passaram por aqueles sintomas e tiveram aquele tratamento, foi eficiente, a gente consegue assim determinar, minerando os dados, tratando os dados, trabalhando com os dados, qual é o melhor atendimento, qual é a melhor forma de prevenir e de tratar aquela doença. Nas vendas e marketing, através da gestão de empresas, a gente também tem uma área da gestão que é a vendas e marketing. As técnicas de clusterização e classificação do data mining são métodos que ajudam a descobrir fatores que influenciam as decisões da compra dos consumidores. Isso aqui é bastante importante, principalmente no meio da web. Essas informações resultam em ações de marketing direcionadas com muito mais chance de chamar a atenção e engajar o público-alvo. Da mesma forma, os vendedores e canais de vendas munidos com essas informações podem aumentar consideravelmente suas taxas de conversão. Taxa de conversão é quando um anúncio chega a uma pessoa e esse anúncio consegue convencer aquela pessoa a adquirir tal produto ou serviço. Então, aqui é talvez uma das áreas-chave para mineração de dados na internet. O marketing ele vai conseguir ser direcionado para as pessoas que têm interesse naquele produto. Ou então, a pessoa pesquisa bola de futebol, caneleira, chuteira, vive procurando nome de time. Então, o marketing direcionado para aquela pessoa vai ser um marketing para venda de produtos esportivos, chuteira, caneleira, camisa de futebol, camisa do clube dele. Então, através das pesquisas que são feitas e dessa absorção de dados através das redes sociais. E também através a empresa também pode investir num determinado tipo de cliente, ou seja, se tal pessoa fala com o público jovem, então essa pessoa vai ser a garota propaganda desse produto. Então, esses dados trabalhados, eles conseguem aumentar e converter de forma mais eficiente e aumentar consideravelmente a conversão da taxa de vendas. Os vendedores podem também explicar se um celular vende mais, se ele tem mais câmera. Então ele pode ressaltar na hora da venda a qualidade da câmera, a qualidade da tela, a qualidade se ele aguenta uma queda ou não, se já vem com capinha ou não. Então isso tudo, através da mineração de dados, a gente consegue entender os anseios das pessoas e trabalhar para vender melhor e atingir melhores índices com o data mining, a mineração de dados. Telecomunicações.
na fase de telecomunicações, a gente vai falar da proteção. As fraudes e ataques dos hackers têm se tornado cada vez mais comuns, infelizmente. Entre os agentes que buscam maneiras de aumentar a proteção contra esse tipo de problema estão as empresas de telecomunicações. Com a mineração de dados, elas podem analisar toda a imensidão de dados que possuem, encontrar padrões de ataque e fraude e, a partir daí, pensar em ações preventivas. Uns exemplos que a gente pode ter quando as empresas de comunicação ou de banco, elas mandam uma mensagem para a gente falando assim: nunca pediremos sua senha por e-mail. Por quê? Porque as fraudes e ataques foram muito tempo e até hoje são utilizados através do envio de e-mails. Então as pessoas enviam os e-mails, botam um link, a pessoa clica lá e põe a senha dela. E aí o hacker, o cracker que está atrás daquela ação, ele consegue ter acesso ao banco ou à conta da pessoa. Entre a, a telefonia, quando a pessoa liga, da onde ela liga, tem como saber quais são as origens, normalmente de que estado elas ligam para fazer golpes, para fazer esses sequestros inventados, esse sequestro fake, ou esses golpes de que um parente está pedindo dinheiro. Vários casos existem para que as telecomunicações, através do data mining, quando a pessoa consegue denunciar e quando eles conseguem perceber que houve uma tentativa de fraude ou de um ataque hacker, eles conseguem municiar e proteger a pessoa de melhor forma. Então, elas protegem contra a ligação de um determinado estado, de um determinado número, numa determinada hora, contra um e-mail que já foi tagueado como um e-mail perigoso. Dentre essas e outras, existem várias formas que as telecomunicações podem prevenir os ataques e as fraudes pelo data mining. E o comércio eletrônico. As maiores lojas virtuais já utilizam o data mining há muito tempo. Os algoritmos identificam padrões de compra dos usuários. Como a gente viu nas vendas, aqui também funciona. É por isso que ao visualizar um produto em e-commerce, o site exibe recomendações dos seus itens relacionados. Então, se você comprar um computador, o site oferece uma memória, um HD, um mouse, um teclado. Esse é um uso bastante básico. Com modelagem mais avançadas, é possível planejar promoções e ações publicitárias para potencializar a venda. Então, se tal pessoa comprou um celular, talvez ela precise de um carregador. Ou se ela comprou um computador, talvez ela precise de um monitor. E assim sucessivamente. Então, através da mineração de dados das compras que a empresa própria tem, que ela já sabe que foi comprado dela, então ela consegue oferecer para você um produto maior. Por isso que às vezes quando você compra, aparecem os quadrinhos na internet, você consegue comprar e clicar nos quadrinhos que aparecem. Aceita receber promoções. Então, quando você clica ali aceita, você está entendendo que eles, através dos teus dados, conseguem entender melhor quem você é e te oferecer produtos. Então, assim, essa é uma forma que as empresas encontram de aumentar as suas vendas e melhorar seu nível de conversão através também do comércio eletrônico. Hoje em dia, quando você pesquisa uma coisa no Google para comprar, as redes sociais começam a te bombardear de pop-ups e propagandas relacionados àquilo. Então, celular, uma chuteira, bola, camisa. Aí vai sempre aparecer quando tu estiver na rede social, no cantinho ali ou no outro site que utiliza os cookies, os tão famosos cookies. Eles vão conseguir adquirir essa informação e através disso lhe oferecer um produto mais direcionado para você, que te agrade mais, que seja no entendimento do analista dos dados, do cientista dos dados, do engenheiro dos dados, um produto que vai te agradar e que você vai comprar. Último ponto que temos. Os maiores produtores do agronegócio brasileiro trabalham com margens de lucros pequenas ao comercializarem as commodities que produzem. Isso porque os custos de produção, insumos e defensivos agrícolas e logísticos são muito altos. Esses carros são apertados. Qualquer oportunidade de redução de custos e aumento da produtividade faz uma grande diferença. E a mineração de dados é uma das melhores maneiras de encontrar essa oportunidade. Então, através dos dados, através das compras que ele já fez, através dos produtos que ele já desenvolveu, do agronegócio, ele consegue entender onde ele consegue diminuir a logística, qual caminhão vai
fazer aquela logística para ele, se ele vai conseguir comprar mais barato de um lugar ou de outro, se ele vai entender que aquele produto vende mais para algum lugar ou para outro. Isso tudo a agricultura também pode se usar. Então, se ele vai plantar em um determinado tempo, através da mineração de dados, da análise cíclica do tempo lá, que você consegue analisar e entender quais são os tempos que a produção vai desenvolver mais, aí eles conseguem, através disso, melhorar sua produção e assim desenvolver um produto melhor, um produto mais otimizado, com uma logística melhor, com um insumo mais bem utilizado para venda. Assim, eu finalizo esse trabalho, essa palestra. Gostaria de agradecer a todos e muito obrigado pela sua atenção. Tenha um excelente dia. Obrigado.